Olá, galerinha do sexto ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos retomar o estudo sobre potenciação. Convido a vocês, então, a viajar aí por mais uma aula, retomar alguns conceitos bem importantes da matemática e ter aí mais ferramentas para resolver problemas. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar e resolver a potenciação, identificar e calcular o quadrado e o cubo dos números. O quadrado e o cubo são nomenclaturas especiais para alguns expoentes, a gente já chega lá. Resolver situações, problemas envolvendo potenciação. Vocês sabiam que a potenciação tem relação direta com a operação de multiplicação? A potenciação ela é baseada na multiplicação, mas ela tem uma curiosidade, ela tem uma diferença. E qual é a diferença? É quando os fatores da multiplicação são exatamente os mesmos. Aí sim, quando eles se repetem, eu consigo representá-los por meio de uma multiplicação, são várias multiplicações, mas eu represento por meio de uma potenciação. Então vamos retomar. Primeiramente, quantos quadradinhos há nessa figura? Vamos pensar um pouquinho. Professor, eu bati o olho ali e já vi, que são 9 quadradinhos. Mas o objetivo não é esse não, o objetivo é a gente relacionar isso com a potenciação, com a multiplicação. Então, o que eu posso fazer? Primeiramente, fazer a soma, 3 mais 3 mais 3, que totaliza em 9, ou então multiplicar a quantidade de quadradinhos da largura pela quantidade de quadradinhos do comprimento. Nós temos aqui 3 vezes 3. Na linguagem de potenciação, multiplicar 3 vezes 3, ele por ele mesmo, eu coloco um númerozinho pequenininho lá em cima, que é o expoente. Nesse caso, é o 2, que representa a quantidade de vezes que eu multipliquei ele por ele mesmo. Nesse caso, nós temos o resultado 9. A mesma forma aí que você pensou e verificou que tinha 9, mas intuitivamente você estava fazendo esse cálculo que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos praticar um pouquinho? Primeiro problema que eu estarei propondo para vocês. Um condomínio possui 6 prédios, conforme a figura. Cada prédio tem 6 andares e cada andar tem 6 apartamentos. Expresse na forma de potência o número de apartamentos desse condomínio. É com você agora.
E aí, conseguiu resolver? Talvez você já tenha visto esse mesmo problema com outros objetos, né? Com chave, com caixas, enfim. Aqui a gente está falando dos apartamentos, dos prédios, né? Então são 6 prédios, cada prédio tem 6 andares e cada andar tem 6 apartamentos. Eu quero saber o total de apartamentos, mas eu quero, na verdade, que você represente em forma de potenciação. Então são 6 prédios, 6 andares, 6 apartamentos, 6 vezes 6 vezes 6, que na linguagem, na representação de potência, é 6 com expoente 3. Expoente 3 tem uma nomenclatura especial, é elevado ao cubo, tá certo? Então, pegando como exemplo, né, essa potenciação 3 elevado ao expoente 2, nós temos aqui que o 3 é um número que representa a base da potência, o 2 é um número pequenininho que vai lá em cima, é o que nós chamamos de expoente, e o resultado, né, nesse caso aqui o 9, é o que nós chamamos de potência. Lembraram? A gente está resgatando, relembrando essas informações que vocês já estudaram anteriormente. Para fazer a leitura de potência, o que é importante, né? A gente lembrar dessas nomenclaturas especiais do expoente 2 e 3, né, que é elevado ao quadrado, como por exemplo, 4 com expoente 2, seria o quadrado de 4, ou 4 elevado ao quadrado, tanto faz, né? Ou ainda eu posso falar 4 elevado à segunda potência. Então são várias maneiras de você se expressar para fazer a leitura da potenciação. A mesma coisa aqui eu tenho 2 com expoente 3, o cubo de 2, 2 elevado ao cubo, ou ainda eu posso chamar de 2 elevado à terceira potência. E olha que curioso, a gente consegue representar geometricamente essas potências especiais, que é o 2 e o 3. Notem, aqui o expoente 2 tem relação direta com a área de um quadrado, por exemplo. E o expoente 3? O expoente 3 tem relação com o volume do cubo. Lembra disso? 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Bem bacana fazer essa relação da potência com as figuras geométricas, né, e cálculos geométricos. Beleza? Então, retornando, vamos praticar um pouquinho. Quero que você descubra para mim quantos cubinhos há nessa figura. Vamos lá, eu deixo com vocês essa.
E aí, conseguiu descobrir? Há pouco a gente relacionou a potência, o expoente 3, né, o expoente cubo, com a figura geométrica, exatamente o cubo, que é o que nós temos aqui. Então, nesse caso, para eu saber quantos cubinhos tem aqui, sabendo, né, que essa figura está representando um cubo, né, sabendo aqui que as medidas das 3 dimensões são iguais, como é que a gente descobre então o total de cubinhos que formam essa figura? Vamos lá? Então eu tenho aqui 5 cubinhos no comprimento, 5 na largura e 5 na altura. Portanto, o volume dessa figura que está relacionado à quantidade de cubinhos vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5, que nada mais é na linguagem de potência, 5 elevado ao cubo, que por sua vez é 125. Então, um problema tranquilo, não precisou contar os cubinhos, né? Não teve essa necessidade. Né? A gente pode generalizar isso sempre quando a gente tiver figuras cúbicas, né, que tenham as 3 dimensões com a mesma medida. Sobre a leitura de potência ainda, o que é importante a gente saber? Quando o expoente é maior do que 3, a gente não consegue representar geometricamente, tá? Diferente do 2, diferente do 3. Então, como é que fica a leitura? Né? Por exemplo, aqui 2 com expoente 4. Eu posso chamar isso de 2 elevado à quarta potência, ou então a quarta potência de 2. Da mesma forma que 10 elevado a 5 seria 10 elevado à quinta potência, ou então a quinta potência de 10, e assim por diante. Tá? A gente vai sempre usar essa nomenclatura. Então, vamos praticar um pouquinho. Qual que é o valor, né? Qual que é o resultado dessas potências que estão aqui? Vou deixar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiu resolver? Vamos lembrar que a potência é a multiplicação sucessiva de fatores iguais. Então, aqui no exercício, o que nós temos? O primeiro caso, 3 elevado à quarta potência. Como é que eu resolvo isso, né? Significa que eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Faremos isso. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. É o resultado de 3 elevado à quarta potência. Próximo item, 4 elevado a 2, é 4 elevado ao quadrado, né? Entra naquela nomenclatura especial. Aqui nós temos 4 vezes 4, que por sua vez é 16. E por último, 4 elevado ao expoente 3, 4 elevado ao cubo, né? Conforme aquela nomenclatura especial também. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 resulta em 64. Esse é o resultado final dessa potência. Vamos praticar mais um pouquinho, né? Então vejam só, o Pedro ele recebeu uma mensagem de bom dia. No primeiro dia ele enviou essa mensagem para 3 pessoas. Essas 3 pessoas leram no segundo dia e enviaram para mais 3 pessoas. E assim sucessivamente. A pergunta é, quantas pessoas leram essa mensagem no quarto dia, considerando que todas as pessoas fizeram os procedimentos acima? Você já parou para pensar numa situação parecida, né? Que tal, né, uma fake news, uma notícia falsa, você passou para 1, passou para 3 e vai passando, veja como isso se espalha, né? A gente pode até fazer um estudo relacionado a isso utilizando a potência. E agora vocês vão responder aqui essa situação do Pedro, né? Então, nesse sentido, quantas pessoas chegaram a ter contato com essa mensagem? Vou deixar para vocês resolverem.
E aí, conseguiu resolver? Vejam que é uma situação muito comum no nosso dia a dia, né? Agora, com as redes sociais, aplicativos de mensagem, é muito fácil, né, você compartilhar mensagens e elas vão se espalhando rapidamente. Então temos que tomar bastante cuidado, é uma questão de conscientização também. Se tem uma notícia, uma informação que eu tenho que passar para alguém, eu passo para aquela pessoa. Não ficar compartilhando em grupos, expondo, né, a vida das pessoas, enfim. É uma dica, né, que eu passo para vocês aqui nesse momento da aula de matemática. Então, voltando aqui para o problema, vamos retomar a leitura do enunciado, né? Vamos lembrar então que o Pedro recebeu a mensagem, ele enviou para 3 pessoas. Essas 3 pessoas leram no segundo dia, enviaram para mais 3 e assim sucessivamente. Todo esse processo ele durou 4 dias. Então eu quero saber lá no 4º dia quantas pessoas ao todo tiveram acesso a essa mensagem. O que vocês pensaram aí para resolver? Qual estratégia vocês utilizaram? Vamos ver? Então no primeiro dia, 3 pessoas. No segundo dia, aquelas 3 que tinham recebido passaram para outras 3. 3 vezes 3 totaliza em 9 pessoas. E no terceiro dia, as 9 mandaram para mais 3, multiplicaram por 3, 27. E no 4º dia, 27 multiplicado por 3, compartilharam com 3 pessoas, deu 81 pessoas. Então, nesse caso, né, nós temos aqui uma representação de uma potenciação. Cada dia foi multiplicando por 3. Então, nesse caso, né, em 4 dias, nós temos 3 elevado à 4ª potência, que, por fim, totaliza em 81 pessoas. Veja, né, uma mensagem simples que ele enviou, compartilhou, e as pessoas foram também espalhando da mesma forma, né, tiveram aí alcance de 81 pessoas. Bem rápido, né, gente? E é isso, né? Nessa aula nós retomamos um pouquinho aí sobre potenciação, a nomenclatura dos termos, né? Vimos ainda alguns problemas que podem ser resolvidos utilizando aí a potenciação. Eu agradeço pela atenção de todos vocês e até a próxima aula.